E aí pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre o BRS Capiaçu. O que eu acho do BRS Capiaçu e como é que eu utilizo ele. Olha, dá para isso. Será que dá para usar o BRS Capiaçu para o pastejo? Olha, eu estou usando. 2 anos eu não usava, eu só cortava ele no inverno, né? O Capiaçu pode ser usado também para fazer silagem, né? Eu tenho um amigo que ele e o pai dele tem vaca de leite, eles mantêm 20 vacas em 1 hectare de Capiaçu, né? Então, o Capiaçu ele produz muita massa, né? Muita massa de, de, de folha, né? Só que tem gente que não gosta do capiaçu porque diz que tem menos proteína que o milho, né? E óbvio que ele tem menos proteína que o milho, né? Só que o milho tem investimento, né? Tem o custo da semente, tem muita. E tem o custo do trator, tudo. O milho se torna bem mais caro, né? Não tem como querer comparar um pasto com o milho, né? Mas no caso do capiaçu, se você for fazer silagem, dá para fazer quatro até cinco silagens por ano nele, né? Aqui no meu caso, como a minha área é pequena, né? Ó, virando para cá, são 4,5 hectares, não vale a pena eu querer comprar um trator e manter para essa área, né? E se eu for pagar para fazer, também vai se tornar caro, né? Vou virar para cá para ir olhando, mostrando o gado aqui. Então o que que eu faço? Eu corto ele corto ele, pico, corto ele com facão, né? E trago pro galpão, né? Trago pro galpão e moo ele fresquinho todos os dias. Na verdade, eu corto a cada 2 dias, 3 dias, né? Máximo 3 dias. E deixo no galpão. Gosto sempre de deixar um dia cortado por um dia, sempre pro dia e mais um dia na frente. Caso chova, às vezes eu consigo evitar de ter que cortar na chuva, né? Mas não é sempre que dá. Aqui tá o gado, ó. Eu vou cortando aqui, ó. Aqui o galpão. Eu vou virar para ver como é que eu faço. Vou virar a tela aqui, ó. Ó, aqui tá o capiaçu, ó. Ó, capiaçu, botei as vacas para pastar. E aí no inverno eu corto, passo por aqui, ó. Faço esse trajeto aqui, ó. Pra ver como dá um trabalho, né? Tá? Venho por aqui, levo até lá no galpão, ó. E aí eu moo eles no coxo. Moo e boto no moedor. Ó, aqui ali tá a mangueira, que tá o capiaçu, ó. Ó, o gado pastando. Para mim, esse pasto ele é maravilhoso. Porque no verão, agora no verão eu uso ele para pastejo, né? E no inverno eu tenho para cortar, né? Dá trabalho, mas é uma maneira de eu poder manter o gado no inverno com menor custo, né? Ó, por que para mim é muito bom? A minha área lá, ela é uma área retangular, eu vou vir aqui na sombra, filmando para lá. A minha área é uma área retangular e eu não consigo fazer passagem de inverno em toda ela. Porque é 4,5 hectares, mas a metade ó, é alagável, né? Quando dá uma chuva, ela empoça água. E aí não tem como eu largar a semente dentro da água, né? Então, eu faço na metade, uns 2 hectares pastagem piqueteada, né? Mas ainda não é o suficiente para a quantia de gado que eu tenho. Vou andando para cá. Então, eu faço as passagens de inverno, os piquetes, e eu tenho esse aqui que eu trato sempre na noite. De dia o gado fica num piquete, não enche bem, não come o suficiente que precisava, mas aí com essa janta de noite, né? Com o capiaçu, e eu boto farelo de arroz, ele gruda no pasto, né? E boto um pouco de casquinha de soja, milho moído, né? E o gado vai se mantendo, né? Vai se mantendo bonito, né? Vou inverter a tela aqui, ó. Então, no meu, ó, por que para mim esse pasto é muito bom? O capiaçu, ele é tipo de um pasto pulmão, que a gente chama, né? Ele é uma reserva. Se dá uma seca, você tem espaço para cortar seu gado. No meu caso aqui, ó, a enchente veio até aqui perto do galpão, ó. Veio até aqui próximo, ó. Veio muito perto a minha morada, que ficou, ó, pegou, só sobrou a parte do capiaçu aqui. Essa enchente grande que deu aqui no Rio Grande do Sul, né? No mês de maio de 2024, foi 2024. Então, se eu não tivesse esse pasto, eu tinha feito IATF nas vacas. E eu não tinha, como a enchente veio, ela estragou mais ou menos 40% da minha cerca, ela estragou. E aí, como eu não vivo disso aqui, eu tenho um mercadinho ali também, quase que eu caí aqui. Como eu tenho um mercadinho também, eu não vivo disso, eu tinha duas 3 horas de manhã para trabalhar e uma meio-dia. E aí eu não conseguia fazer cerca, não conseguia mão de obra, né? Falei com 8 pessoas, até que eu consegui, um foi fazer para mim, mas isso já tinha passado uns 15 dias, começar a fazer, né? E eu tinha feito IATF nas vacas, as vacas estavam tudo dando cria, começando a dar cria, né? Vacinei a IATF, vacinei para elas darem cria junto, né?
e sem cerca. E o que eu imagino, o que eu ia fazer se eu não tivesse esse passo, né? Se eu não tivesse o capiaçu, né? Então, com o capiaçu, eu fui mantendo elas, né? Até que eu consegui, o cara começou a arrumar, eu fui arrumando um pouco da cerca, mas eu não vencia, consegui um para trabalhar direto, né? Então, com o capiaçu é tipo de um pasto pulmão, tu tem aquela reserva para uma emergência, para uma seca, para uma enchente, né? Um, e a grande vantagem dele é que ele fica muitos anos, né? Não sei lhe dizer quantos anos, porque acho que é o 5º ano que eu tô com ele, né? Não sei lhe dizer qual é o tempo que ele dura, né? Mas tu não tem que replantar toda vez, né? Aqui eu peguei 5 pessoas numa feriada, peguei a muda de um vizinho, fiz a terra e aí plantei, né? Então a gente ficou entre 1 dia e meio, acho que foi plantando, entre 5 ou 6. Mas fiz bem caprichadinho, com régua, eu botei um fio, né? Eu botei tudo retinho, né? Pra ficar caprichado, né? Mas olha, esse pasto, eu acho ele maravilhoso, né? Tem alguns que não gostam, porque dizem que ele tem menos proteína que o milho, né? Só que o milho tem custo, né? O milho se torna caro para você fazer a silagem, né? E no meu caso, que não tenho trator, né? Não vale a pena eu querer investir no trator com a quantia de terra que eu tenho. Então, eu vou fazendo assim, ó, vou mantendo o capiaçu e vou cortando ele, né? E ele vai, eu só tenho que botar um pouco de força, né? Até o último ano eu botei pouco, mas aí botando, adubando ele, botando adubo, botando esterca. Tô curioso para ver quantos anos ele vai durar, né? Isso eu não sei dizer, porque acho que é o 5º ano que eu tô com ele, né? E ó, tô com pastagem pro verão, né? Verão, gado pastando aqui. O que eu faço agora? O momento que eu vou deixar, botei elas agora, faz poucos minutos. No momento que elas terminarem de pastar, aí eu tiro e eu passo a roçadeira, né? Eu passo a roçadeira, deixo mais ou menos uns 20 centímetros, uns 10 centímetros do chão por aí, 10, 20, deixo para ele ir perfilhando também, né? E não dá para deixar o gado em cima direto, né? Se deixar, é que nem o curumim. Eu tinha o curumim, lá no fundo eu tenho um pouquinho de curumim. Eu tinha o curumim, aí deu uma seca aqui, a gente teve 3, 4 anos de seca direto. E aí acabei tendo que judiar muito do curumim, deixar o gado muito em cima e elas mataram, né? O capiaçu, acredito que se deixar em cima também, elas vão matar, vão comer até chegar ao chão e vão matar, né? Então, deixo eles rebaixar uma certa altura, e aí fecha a porteira, não deixo mais, né? E roço ele daí, né? E espera até ele chegar no ponto de colocar de novo, né? Então, como é que eu plantei esse pasto? A distância dele. Eu fiz 1,50 m, né? Tem uns que fazem até 80 centímetros, né? Se for cortar que nem eu, até pode plantar mais perto. Mas eu preferi mais longe, que nunca sabe se um dia tu não vai querer fazer silagem, né? Hoje tenho pouca terra, mas vai que um dia eu vou ter mais terra, então já está plantado para poder fazer a silagem, né? Então, para poder passar com o trator, se você quer fazer com silagem, você tem que deixar no mínimo a distância da roda do trator, né? Então o pessoal aconselha no mínimo 1,5 m para fazer silagem, né? Foi a distância que eu botei, 1,5 m. E até por causa do sol, né? Ele vai plantando mais longe, né? Pegando mais sol, ele vai vir melhor, né? Olha como o gado gosta dele aqui, ó. Ó, a vaquinha pastando aqui, né? Então, pessoal, eu aconselho muito, né? Principalmente para quem tem pouca terra, né? Para quem tem pouca terra e tem que fazer tudo no meio manual, que nem eu faço assim, né? Eu vou indo aqui para poder ver as vaquinhas passando ali, ó. Capiaçu para mim olha, foi uma das melhores coisas que eu aprendi na pecuária nos últimos anos, né? Me salvou na época da enchente aqui, né? Eu teria que ter gasto um monte de trato com ração, farelo no coxo, porque eu não tinha nem como colocar o gado no campo, eu tava com quase não, eu não tinha nem um piquete, tinha um piquetezinho que é o meu berçário ali quando as vacas dão cria. Só isso que eu tinha para poder tratar o gado, e porque 40% da minha que estragou, né? E não tinha nem como eu levar o gado para lá. Então esse pasto realmente me salvou, né? E eu aconselho muito. Faça um teste, né? Faça um teste, vá na Emater próximo, se informe, né? Porque ó, aqui tá vindo a vaquinha, ó, vai vir tomar água. O capiaçu, ele é muito maior, muito bom mesmo. Ele produz muita massa, né? Muita. Você consegue. Ó, a vaca levou um choque ali. Você consegue ter bastante produção, né? E principalmente no inverno, né? No inverno a gente precisa ter muita produção, né? Ó, pessoal, vou passar filmando aqui, ó. Ó, ali é o galpão, ó. Aqui é a mangueira. Isso é o que eu faço no inverno.
Vou cortando o capiaçu aqui, ó, passo. Ó, não, fácil não é, né? Fácil não é, mas é uma das soluções que eu achei, ó. Aqui tem a mangueira onde é que eu vou ser no gado, né? Então, aqui, eu passo aqui, eu tenho que arrumar, tá quebrada essa cerca. Ó, então eu corto daqui, passo por aqui, ó. Vem na porteira, levo até lá no galpão, né? E lá o morro passa, né? Então, é fácil, não. Eu acho fácil, né? Pra mim, isso aqui é como uma academia pra mim fazer. Uma terapia pra mim, porque eu tenho um mercado ali, então é uma terapia. Mas dá um pouquinho de trabalho, mas olha, ele é muito bom. Capiaçu, se você não tem, faça um pequeno piquete. Você não vai se arrepender, né? Você não vai se arrepender. E se você tiver uma área maior, posso fazer silagem dele, melhor ainda, você vai poder fazer 4 até 5 cortes por ano, né? E, como eu falei, tem um amigo meu que ele e o pai dele, ele me disse que eles mantêm 20 vacas por hectare. Não é coisa que eu tenho certeza, mas ele, tipo, não é coisa que eu fiz, mas ele me disse que 20 vacas grandes, né, de 500, 600 quilos, mantém com 1 hectare de capiaçu, né? Então é um pasto que eu acho maravilhoso, bom demais. Né? E 2 anos eu cortava ele, só que eu deixava ele crescer muito alto. Né? Eu não sabia que dava pra cortar, né? E aí muito alto, quando ele ficava 4, 5 metros de altura, ele caía com o vento, às vezes o animal entrava aqui e derrubava, né? E aí agora, 2 anos pra cá que eu tô fazendo isso aí, eu tô deixando o gado passar no verão, né? Não deixando só em cima, deixo uns dias e tiro. E aí quando chega próximo do inverno, eu tiro o gado de cima, né? Aí pra ele não ficar tão grande, né? Não ficando tão grande, ele fica mais palatável pro gado, né? O gado vai comer melhor, não vou precisar gastar tanto com outros tratos junto. E ele tem mais proteína, né? O ideal é ele ficar em torno de 2 metros, né, para ter proteína. Mas eu acabo deixando um pouco mais, porque com medo de deixar muito perto do inverno e dar uma seca e faltar o pasto, né? Então eu não arrisco porque ele é o que me salva aqui no inverno, né? Então eu deixo passar um pouco dos 2 metros, caso você vá que dê uma seca antes. Né? Mas olha, ele é muito bom esse pasto, né? Ó, aqui, ó, a hora que uma vaca estão pastando aqui, ó. E aí esse ano agora eu tô fazendo isso aí, tô usando no verão para pastejo, só não deixa eu rebaixar muito. E no inverno ele tá ficando melhor para cortar e mais fácil para trabalhar, né? Quando eu deixava 4, 5 metros de altura, chegava a furar as luvas, umas luvas grossas, né? Com a cana do pasto, né? Então, ó, vou finalizar aqui, ó, ali a vaquinha foi tomar água. Posso dizer para vocês que eu aprovo totalmente, achei BRS Capiaçu, desenvolvido pela Embrapa, ó, é um pasto maravilhoso. Na minha opinião, é maravilhoso. Para minha pecuária aqui, que é pequenininha, né? A minha realidade aqui, eu digo, para mim, ele é nota 10.